Agora, a gente vai ver uma reportagem para falar dos problemas nos pontos de ônibus, né? Eu havia dito da questão daquela tragédia que aconteceu esse ano, que caiu um ponto de ônibus lá em Aparecida de Goiânia e acabou matando uma pessoa. Exemplo esse que pode se repetir se nada for feito. Está acontecendo isso no Jardim Santo Antônio, onde os passageiros do transporte coletivo preferem ficar no céu aberto do que ficar debaixo da estrutura de concreto ali do ponto de ônibus, que está toda rachada. A gente viu, isso já aconteceu. Não é fantasia da cabeça de ninguém. Será que vai ter que se repetir para alguma medida ser tomada? O Dino Ferreira e o Ademilson Souza mostram para a gente agora. Os problemas para quem usa o transporte público começam bem antes de entrar no ônibus. Os pontos de parada estão totalmente sucateados. Situação preocupante para os usuários. Tudo quebrado, tudo. Ou tem que trocar, ou eles virem aqui arrumar, né? Mas o certo mesmo seria trocar ele, né? Ele é muito pesado esse ponto. O ponto de ônibus que José usa está com assentos em condições precárias. A base que segura a estrutura apresenta rachaduras. Com o período chuvoso, a preocupação só aumenta. Quando chove forte, por exemplo, ele balança. Você pega nele assim, ele balança. Tanto é que ninguém fica debaixo dele. Todo mundo fica de fora, certo? Além da estrutura danificada, o mato alto ao redor do ponto também traz transtornos. Este outro ponto de ônibus fica aqui na rua 13 de Maio, no Parque Industrial João Brás. A situação dele está tão crítica que ele foi até interditado pela Defesa Civil aqui de Goiânia, porque a situação realmente é alarmante e preocupante. A gente pode ver aqui que a base, a estrutura que segurou o ponto está totalmente danificada, e não é só aqui não. Aqui em cima também a gente pode ver que a rachadura vai tomando conta do ponto de ônibus. Situação preocupante e que causa medo na população, que relembra o fato que aconteceu em Aparecida de Goiânia. O medo é devido à tragédia que ocorreu no dia 9 de março em Aparecida de Goiânia. Um ponto de ônibus caiu sobre um jovem de 23 anos que morreu na hora. Antes do acontecimento, o Ministério Público já havia feito denúncias aos 11 órgãos ligados ao transporte público de Goiânia e da região metropolitana. A tragédia poderia ter sido evitada. Poderia. Como pode ser evitada outra tragédia ali no Jardim Santo Antônio, mas nada é feito. Tudo bem que o ponto está aqui com fitas, zebradas e tal, mas isso não impede, é uma calçada. A pessoa pode estar passando aqui e aconteceu o pior. Gente, uma fitinha zebrada ali não impede de ponto de ônibus de concreto cair na cabeça das pessoas, não. Pelo amor de Deus, né? E fica aquela, quem que arruma? É a prefeitura? É a Redmob? É não sei o quê? Quem é a CMTC? Quem que é o responsável? Não acha responsável, enquanto isso a população fica aí correndo perigo de perder a vida, como a gente viu que aconteceu em Aparecida de Goiânia. Então fica aqui, né, a nossa apelo para que essa cena não se repita, para que mais tragédias como essa daqui não se repitam. Infelizmente, a gente acha que depois que aconteceu uma tragédia, o poder público pode agir e pode resolver esse problema, né, de situação mais rápida, né? Entretanto, não. Aconteceu a tragédia, o moço morreu lá em Aparecida de Goiânia e os pontos de ônibus continuam dessa forma. Será que o pessoal já esqueceu? Será que o pessoal já esqueceu que um homem de 27 anos, de uma vida inteira pela frente, morreu? O que mais que falta acontecer para que uma medida seja tomada para que esses pontos de ônibus de Goiânia, de Aparecida, de qualquer cidade sejam aí reformados e reparados, né? Situação complicada, fica aqui o nosso apelo, o apelo do do José Grupiara, que participou ali dando entrevista pra gente, né? Apelo de todo mundo que todo dia está aí usando o transporte coletivo porque precisa, porque eu tenho certeza que se muitas pessoas tivessem acesso às outras opções, não ia querer estar em terminal que há 23 anos não é reformado, que chove mais lá dentro do ônibus do que fora, ônibus que quebra, linha atrasada, ficar exposto a perigo, falta de segurança nas ruas. Né? Se a pessoa tivesse outra opção, tenho certeza que usaria outra opção. Se usa o ônibus é porque precisa, e aí fica aí abandonado. Situação muito complicada essa daí.